Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar do que ninguém quer ouvir. Eu vou falar sobre seleção brasileira. Porque eu tô gravando isso hoje, sexta-feira, o dia seguinte do primeiro jogo dessa sequência de data FIFA da seleção. O Brasil jogou contra o Chile lá em Santiago, capital do Chile, e venceu, sim, por incrível que pareça, o Brasil ganhou uma partida por 2-1, né, contra, enfim, a seleção chilena. Mas vamos a alguns contextos antes, né? Até para explicar o meu ponto depois. O Brasil ganhou? Ganhou, é verdade. Somou 3 pontos, que são muito importantes considerando a tabela das eliminatórias. Porém, enfrentou um dos piores times da América do Sul hoje. Quando a gente traz a tabela, né? O Chile, ele está em 9º colocado de 10 times. Isso porque o Peru não jogou. Eu acho que vai perder para o Uruguai hoje, né? Hoje à noite, de sexta-feira. Mas independentemente, o Chile tá ali lutando pela última vaga, ou pela penúltima vaga não, né? Posição das eliminatórias. Então é um time péssimo. E ontem no jogo, né? Quem viu o jogo, eu vi o jogo, tristeza tremenda. O Chile é muito ruim porque ele é uma seleção que tinha uma grande geração de jogadores mais velhos, mais experientes de Europa, como o Vidal, Sanches, até mesmo o Isla, jogou mais jovem na Europa, o goleiro Bravo. Você tinha bons jogadores, jogadores experientes, e dentre outros. Só que isso passou, né? E essa seleção se aposentou, basicamente, e agora ela é composta por um monte de garoto, um monte de garoto. E um dos principais jogadores mais experientes do time, que é o Pulgar, que joga no Flamengo, estava até suspenso, então nem ele jogou ontem, e o Brasil teve uma dificuldade tremenda para conseguir ganhar dessa fraca seleção do Chile. Esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Brasil sai perdendo, tomando um gol de cabeça, no primeiro minuto de jogo, basicamente, e sofre muito para conseguir buscar o resultado. O gol de empate sai nos acréscimos do primeiro tempo, e aí, basicamente no último lance, e o gol da virada também sai basicamente ali nos acréscimos do segundo tempo, né? O que traduz um sofrimento de criação ofensiva. A vitória foi muito importante para o Brasil antes de entrar no jogo em si, né? O Brasil chegar a 4º lugar, estava numa situação mais complicada, lembrando que 6 passam direto para a Copa, o Brasil está atualmente em 4º colocado. Considerando que o Uruguai ainda não jogou, deve vencer, e o Brasil está basicamente a uma vitória de distância, né, 3 pontos, do top 3, que é Argentina, Uruguai e Colômbia. Mas, considerando que ainda tem muito jogo pela frente, a gente fechou o primeiro turno, digamos assim, agora, 9 jogos é muita coisa. E tem muito time fraco, então o Brasil vai acabar se classificando para a Copa de uma maneira meio culposa, né? Parece que não quer ir para essa Copa do Mundo, mas vai acabar se classificando porque tem vaga demais para um continente que não está jogando nenhuma bola, né? Enfim, mas aí são outros tipos de regra. Dito tudo isso, resultado muito importante, que salva um pouco também a pele do Dorival Júnior, né? Que estava, obviamente, na berlinda e continua porque o time não jogou nada. Mas pelo menos ele ganhou, né? E agora vai ter mais uma rodada aí na terça-feira contra o Peru, que é o último colocado, no Brasil, lá no Mané Garrincha. Então, putz, pelo amor de Deus, é aquela sequência de data FIFA pra dar sobrevida pro técnico, né? Até porque se perdesse, aí, meu amigo, aí era melhor colocar um Cone no lugar do Dorival, que faria o mesmo trabalho. O jogo em si. Cara, o jogo foi mais um jogo parecido com o que a gente já vinha vendo desse time do Brasil. Um time chato, um time sem grande ideia, um time parece um pouco perdido em campo. Tem vários momentos do jogo que você fica com sono vendo a seleção brasileira jogar. E se o time adversário é ruim, como é o Chile, aí, meu amigo, aí que você dorme mesmo, porque ninguém faz nada. E o jogo começou de uma maneira um pouco diferente. Porque o Chile, que faz pouquíssimos gols, e ainda mais de cabeça, não faz praticamente gol nenhum de cabeça, fez um gol de cabeça contra o Brasil, que também diz muito sobre o Brasil, né? E acabou que isso inflamou o estádio, porque o Chile vem jogando muito mal, e eu acho que não tinha muita expectativa de ganhar. Mas quando você sai ganhando no primeiro minuto com um gol, cara, aí beleza, aí todo mundo entra na brincadeira. E o estádio inflamou, começou a cantar e o Chile pôs muita pressão. Né? Os primeiros 20 minutos de jogo, até a metade do primeiro tempo, o jogo era do Chile. O Brasil, um time acanhado, parecia um time pequeno jogando futebol, não conseguia fazer nada, dava a bola pro Chile, tentava se defender de qualquer forma, e o Chile tentava, pressionou, só que também é muito ruim, então não conseguia fazer nada de muito perigo. A partir ali mais ou menos de uns 25, 30 minutos, eu sinto que o Chile cansou.
né? Perdeu esse ímpeto maluco e cansou. E como já estava ganhando de 1-0, deu a bola mais para o Brasil e começou a se defender. E o Brasil, da mesma forma, talvez até de maneira mais inofensiva do que o Chile, ele ficava circulando a bola, tentava uma jogada aqui, uma jogada ali, mas, cara, não ia para frente. Essa seleção não anda, ela parece um negócio, pô, sei lá, um time meio sem saber o que tá fazendo em campo, a verdade é essa. E ficou rodando, não fazia nada. Até que, em um lance muito polêmico, né, pelo lado do Chile, porque a Conmebol, que é a detentora da transmissão, né, não passa os replays, né? Ela passa os replays que ela bem decide. Então teve nesse lance o gol do Brasil, foi o gol do Igor Jesus, um bonito gol, e depois eu vou entrar no mérito dele e do Luiz Henrique, que começou num lance de possível pênalti pro Chile, né? Que não teve replay direito, então não deu pra ver muito bem o que aconteceu. Eu fiquei com a impressão de que tinha sido pênalti pro Chile, o árbitro não deu, o VAR não chamou. Na sequência do lance, né, a bola foi rodando até o ataque, uma boa jogada do Savinho, que ele ganha da marcação finalmente, né, pela ponta direita. Acho que foi a primeira vez que alguém venceu um duelo do time do Brasil. E ele conseguiu fazer o cruzamento pro Igor Jesus, que cabeceou muito bem. Ele cabeceou deslocando, né? Tava na primeira trave, ele cabeceou cruzado para trás na segunda trave. Uma bola que o goleiro não consegue pegar, nem se ele quiser muito. Foi um gol bonito de cabeça, que deu uma apaziguada no jogo, né? Eu lembro que o repórter, que eu não me esqueci agora, o repórter que estava em campo lá no Chile, né, pela transmissão da Globo, ele até comentou que o gol foi muito importante porque o estádio estava muito em polvorosa, pressionando o Brasil estava sentindo muito, e no gol parece que todo mundo sentiu o gol, né? O Chile sentiu o gol. A torcida falou, putz, agora já era. Pô, quase deu, tomamos o gol, agora perdemos, né? E isso foi muito importante porque arrefeceu um pouco esse clima e deu mais tranquilidade para o Brasil jogar no segundo tempo. Porque o Chile, de fato, na volta do intervalo, perdeu muita força. O time voltou mais lento, voltou mais... Eu não sei, a sensação que passa é que, ao tomar o gol de empate, o time do Chile entendeu que não ia ter força para fazer outro gol. Então aceitou o empate e, de certa maneira, se abateu, né? E parou de jogar. E a bola ficou muito com o Brasil. Mudou um pouco a seleção, né? Que, se eu não me engano, saiu o André no intervalo e saiu também o Paquetá e entrou o Bruno Guimarães e o Gerson. Parece que o André fez um jogo meio ruim, né? O Paquetá vem fazendo jogos ruins e fez de novo, também vou entrar nesse ponto depois. Mas o André fez um jogo um pouco abaixo e o Gerson e o Bruno Guimarães entraram bem numa parte mais física para construir essas jogadas e ter controle ali do meio do campo. Isso matou o Chile, né? Que já não queria mais muita bola, mas o Brasil também não fazia nada. Mesmo com controle do jogo, o Brasil era inofensivo, de novo, né? De novo, é figurinha repetida isso. E aí no final do jogo, o Luiz Henrique conseguiu receber uma bola boa, fez um drible, chutou no canto e foi o gol. Não sei se o goleiro do Chile poderia ou não ter pegado, mas enfim, conseguiu virar esse jogo na bacia das almas e trazer 3 pontos cruciais. Porque se o Brasil empatasse, cara, ia ser um desastre para a seleção brasileira, sendo bem sincero. Ainda mais considerando o adversário. A gente já ter perdido pro Paraguai, né? Que é outro time horroroso. Mas enfim, de tudo isso, individualmente os jogadores, da mesma forma que eu já tinha dito antes em outros vídeos da seleção, jogaram mal. Tirando beleza, o Ederson, né? Enfim, a zaga falhou no gol, mas beleza. Mas o Danilo fez um jogo horroroso, muito fraco o jogo do Danilo. Eu entendo que ele é capitão, é um jogador muito experiente, mas ele não vem jogando nada de bola. É inexplicável, na minha opinião, o porquê que ele tá no time ainda. O Abner fez um jogo abaixo, eu não gostei tanto assim do jogo dele. Tudo bem que para uma estreia não foi tão ruim, né? Se parar pra pensar. Mas, de qualquer forma. O André fez um jogo abaixo, errou muito passe, principalmente, né, o primeiro tempo, porque foi o que ele jogou. Ele errou bastante, assim, um pouco anormal. Não sei se foi a pressão, tomar o gol cedo, né? E o Paquetá novamente jogou mal, né? O Paquetá de novo joga mal, eu não sei o que tá acontecendo com ele na seleção, porque no time joga bem, né? O Savinho foi o autor do lance do primeiro gol, fez um jogo ok, também não vou falar que foi nada demais, porque Rafinha, mesma coisa. E o Rodrigo, um jogo apagado. O Rodrigo que, sem o Vinícius, sem o Neymar, é o cara da seleção. Né? É o camisa 10, é o homem-gol. Homem-gol não, homem-gol na teoria é o Endrick, né? Mas enfim. É o cara que deveria ter sido o repositório técnico da seleção. E ele não foi. Ele ficou apagado, nada fez. Também não errou muito porque não ficou muito em campo, né? Assim, não deu muito pra ver o Rodrigo. Que é um problema. Todo mundo que parece que pega esse manto da responsabilidade na seleção se esconde do jogo ou começa a errar tudo que tenta fazer. Tem que ser visto por que disso também. Quem entrou no jogo entrou bem. O Bruno Guimarães entrou bem, o Gerson entrou bem.
né? O Endrick entrou também, ok, não fez muita coisa, o Gabriel Martinelli também. E aí entram os dois caras, pra mim, foram obviamente os caras do jogo, o Igor Jesus, que também não participou tanto assim, né? Porque como centroavante, ainda mais uma estreia, ele fica um pouco solto no campo, mas teve a oportunidade de fazer o gol num lance difícil. E ele foi lá e fez o gol. Né? Ele foi lá e fez o gol, uma questão que o Brasil também tá pecando muito, tá sem esse cara, sem esse homem-gol. Né? Então foi bom ver pelo menos alguém acertando uma cabeçada. Teve uma chance e fez um gol, sabe? Pô, isso é bom de ver também. O Endrick é esse cara, né? Mas ainda não é. Ele será, ainda não é. Deveria ser o Pedro, mas o Pedro teve a lesão e tá fora um ano, né? Então o Brasil ficou sem esse cara aqui. A gente tanto teve, né? Pô, já teve Ronaldo, já teve Adriano, já teve Romário, dentre outros caras mais de área. Estamos numa entre-safra meio bizarra já até há um tempo, né? Então essa é uma boa notícia. Mas também é aquela coisa, fez o gol, jogou ok, vai ser titular de novo. Pô, pode ser que faça outro jogo interessante, mas não dá pra gente depender do Igor Jesus. Ele é um garoto, ele é um cara sem muita experiência ainda. Ele vai fazer grandes jogos, vai fazer jogos horrorosos, vai perder muito gol, vai fazer muito gol. Não dá pra ter dependência desse cara. E eu já senti uma coisa do tipo, pô, chegou o Salvador, tá aí, achamos. Cara, vamos com calma, pra não queimar outro jogador dessa mesma forma. Vai que ele joga bem agora, contra o Peru, beleza, faz um gol também, até porque o Peru é horrível. Aí depois o Brasil pega um time difícil e ele passa apagado, perde gol. Aí já fala, não presta, tira. Não é bem assim, tem que ter calma também com o jogador. E o Luiz Henrique, que eu acho um cara muito diferente, cara. Eu gosto muito do futebol do Luiz Henrique. Eu acho ele um cara veloz e muito forte, só que uma combinação rara. Muito jogador é veloz, né? É rápido e forte, mas normalmente ele é burro. É difícil você ter a combinação do rápido, forte e inteligente. E eu enxergo isso no Luiz Henrique. Ele é rápido, ele é forte, ele toma boas decisões. Ele é um jogador inteligente. Né? Ele sabe o que está fazendo com a bola no pé e o que ele pode fazer para deixar a jogada mais perigosa. Por isso que eu gosto tanto dele. Ele é bom de cortar zagueiro, ele leva a bola para a linha de fundo no momento correto, enfim, gosto do jogador. Tá no Botafogo, né? Provavelmente vai voltar para a Europa aí, continuar sua carreira lá, porque eu acho ele muito acima do futebol brasileiro. Quanto mais rápido ele voltar para lá, melhor para ele, na minha opinião. Só que querendo ou não, é o Brasil de futebol e regatas, né? É o Botafogo que ganhou o jogo, né? Igor Jesus é o centroavante do Botafogo e o Luiz Henrique é o ponta direita, se eu não me engano, do Botafogo. Então deu o Botafogo, né? Contra o Chile. Se jogasse Chile e Botafogo, seria provavelmente até melhor esse placar. Eu diria que o Botafogo ganharia de uns 3-0 do Chile, sem muita dificuldade. Mas enfim, é bom ver, né? Jogadores de futebol brasileiro que jogam aqui, jogando bem. Você tem o Luiz Henrique, você tem o Igor Jesus, o Gerson volta e meia entra bem, né? O André não tá mais aqui, mas até outro dia estava jogando no Brasil e também vem fazendo uma boa participação. Né? Você tem o Arana, que joga no Brasil, que está lesionado, mas enfim, joga constantemente bem. O Alex Telles, que foi convocado, que está jogando também no Botafogo. O Fabrício Bruno, do Brasil. O problema não são os jogadores do Brasil, né? O problema é da seleção vencendo os jogadores, na verdade, mais gabaritados e capacitados para serem os caras. E isso pode ser até um tema de um próximo vídeo. O porquê disso está acontecendo, né, na minha opinião. E o porquê que jogadores de tanto renome estarem sentindo tanta pressão na seleção. Mas isso fica para um outro momento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa análise do jogo da seleção. Um forte abraço e até a próxima.